paz do Cristo encontre receptividade em nós e em nossos corações. E o tema que me foi proposto refletirmos juntos é um texto do benfeitor Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, que tem o título Rendamos Graças. Está no livro Pão Nosso, capítulo 100, e tem como referência, como base, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em que o apóstolo Paulo diz: por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Portanto, em tudo ou por tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus. Aqui nós temos três elementos: em tudo, dai graças e vontade de Deus. É possível que nós possamos ser gratos a Deus por tudo mesmo o que nos acontece? E aqui eu quero destacar um trecho desse texto de Emmanuel, que é uma rogativa em que ele diz: roguemos à providência celeste suficiente luz para que os nossos olhos identifiquem o celeiro de graças em que todos nós nos encontramos. A gratidão, meus irmãos, é uma atitude de inteligência perante a vida. A vida encontra meios de nos ensinar que nós tenhamos olhos de ver para aprender, para crescer, para evoluir, para amar, trabalhar e servir. O apóstolo Paulo, quando nos disse isso, não falava da boca para fora. Ele vivenciava situações as mais desafiadoras, circunstâncias adversas, encarcerado, em que tudo ele encontrava motivos para louvar e agradecer a Deus. Nessa mesma carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 5, versículo 16, ele nos dizia: alegremo-nos, alegrai-vos, né? É um convite à alegria diante desse sentimento de gratidão. Então, que possamos agradecer pelo bem que nos visita, pelo mal que não nos alcança e também pelo mal que nos visita e nos alcança, porque todo mal é aparente, porque tudo é para o nosso crescimento espiritual. Então é possível receber tudo com alegria e gratidão, mas e quando a dor nos visita, né? Quando temos aí a perda de um ente querido, reconheçamos o nosso processo e que possamos atravessar os momentos de tempestade e luto, mas não nos demoremos nesse estágio da travessia, que possamos superar, que não nos percamos nesse momento de luto e de dor e que façamos sim a nossa travessia com muita confiança e entrega a Deus, momento a momento, que possamos resgatar a nossa relação com Deus e perceber, ainda que tenhamos olhos de ver, a relação de Deus para conosco, porque Deus é amor, porque Deus é bondade infinitas, Deus é misericórdia, Deus é Pai, Deus é amor. E Deus nos ama de modo que tudo que nos acontece é a manifestação do amor em nossa vida. Segundo Rossando Klinger, que é palestrante, expositor espírita, ele diz que tudo que nos acontece é um recurso amoroso de Deus, é um recurso pedagógico de Deus, que é justo, misericordioso, amoroso. Então, quando os desafios nos alcançar, que nos perguntemos: o que você tem para me ensinar? Porque também nessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, ele nos diz: discernir tudo e ficai com o que é bom. E Emmanuel nos diz: examinai tudo
e retende o que é bom. Mais uma vez, tudo como motivo de aprendizado. É mais ou menos como aquela figura do copo meio cheio, meio vazio, em que Haroldo Dutra Dias e outros expositores espíritas utilizam como referência para essa reflexão. Você oferece para alguém um copo meio cheio, meio vazio, com água fresca, água mineral, água limpa, e alguém pode olhar para o copo e dizer: mas o copo está meio vazio, né? E outras pessoas podem falar: olha, o copo está meio cheio. Ou seja, existe aquele olhar do que falta, que é o olhar do que falta para o copo estar cheio. E com esse olhar da falta, a pessoa deixa de aproveitar o que tem, que é água limpa e fresca. Assim, que todos nós possamos modificar o nosso olhar, percebermos se temos um olhar viciado para o que falta, ou se nós conseguimos olhar o que temos disponível para nós. É mais ou menos aquela ideia aqui, o que temos para hoje. Então, que com as circunstâncias que temos para hoje, possamos ter a oportunidade de experimentar a vivência, as circunstâncias e enxergar a amorosidade de Deus, o amor de Deus por cada um de nós. Também nessa primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25, há uma exortação: oremos. Ou seja, o recurso da prece nos oferece a oportunidade de louvar e agradecer a Deus pelo que nos cerca. Nosso olhar deve ser daquele que vai olhar tudo, examinar tudo, mas reter o que é bom, reter o que é o bem, o que é o melhor. Nesse mesmo texto de Emmanuel, que estamos usando como referência hoje, ele nos diz: bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. Isso é ver o lado bom de tudo. Há pessoas que estão numa viciação mental que a tudo há reclamações, lamúrias, queixas, ou nossa, tá calor demais, nossa, hoje tá frio demais. Quando Emmanuel nos disse: olha como o calor pode ser bom, olha como o frio o pode ser também, ver o lado bom de tudo, mas não com ingenuidade, não um olhar bobinho sobre as coisas, analisar tudo, retende o que é bom. É preciso que tenhamos essa vigilância, oração e vigilância, para que a nossa mente não esteja viciada, ou seja, numa viciação de enxergar o que nos falta através de queixas, lamúrias, lamentações. Isso não é bom, isso não nos auxilia em nosso processo de crescimento, né? Enquanto não paramos de reclamar, a lição sempre se repete, até que a criatura acorde, até que a criatura desperte, porque tudo é para o bem, tudo é recurso amoroso de Deus, tudo é para esse despertar. Se o aluno não aprende, a lição se repete. Se o aluno não aprende e se vê em revolta, em reclamações, vem novamente a prova. Mas quando aprendemos com ela e com o sentimento de gratidão pela oportunidade da vivência, pela oportunidade da experiência, isso nos vem a somar e com isso nós crescemos. Ainda somos crianças espirituais, estagiando num mundo em que estamos inseridos, um mundo de expiação e provas que caminha para o estágio da regeneração. Então, assim como uma criança, se uma criança pede ao seu pai o tempo inteiro para comer chocolates a qualquer hora do dia e da noite, um pai amoroso,
Um pai de bondade vai dar chocolate ao seu filho o tempo todo? Apenas para não contrariá-lo? Não. Ele dirá os nãos necessários para o seu crescimento saudável. Assim, a vida nos proporciona os momentos de aprendizado e nem tudo são doces, nem tudo são guloseimas, mas há o recurso necessário para o crescimento, para o aprendizado. E enquanto crianças vamos cair e levantar várias vezes até que aprendamos a caminhar. Assim somos nós, enquanto seres espirituais, imortais, em evolução, com a oportunidade de crescermos, de evoluirmos, que possamos aprender a lição com a oportunidade bendita, com gratidão, com reverência e louvor a Deus. Assim como Emmanuel nos diz, bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva, ver o bem em tudo, e tudo são oportunidades. Isso nos leva a uma postura de resignação, mas não uma resignação com inação, com inércia, não. Uma resignação com ação, com confiança e com gratidão. Então, vou finalizar aqui com o último parágrafo de reflexão de Emmanuel nesse texto, em que ele nos diz: rendamos graças por todas as experiências vividas na busca da aceitação da vontade de Deus em Jesus Cristo. O Evangelho do Cristo é a nossa bússola, que possamos caminhar rumo à evolução, ao nosso aprimoramento moral. E isso acontece de mãos dadas com a gratidão. Gratidão pela oportunidade, que Jesus nos abençoe a todos, que assim seja.